Estamos de volta aqui nesse lugar tão especial aqui do canal Silvia TV. E na semana passada vocês assistiram eu fazendo uma entrevista com o pastor Ellington, e ele de São Paulo. Você acompanha. Se você não acompanhou, por favor, dá uma olhadinha aí no canal que você vai ver. Mas hoje eu estou com a esposa dele. Normalmente eu gosto de chamá-la de Mãe Maria Emília. Por que é mãe? Que Deus tem dado a ela um coração de mãe. Não somente mãe assim, espiritual que a gente fala, mas ela também é mãe de 4 filhos. E tem um papel assim, ela representa um papel materno mesmo, porque quando eu cheguei ali em São Paulo pela primeira vez, ainda adolescente, ela me acolheu na sua casa, com seus filhos também, que eram mais ou menos da mesma idade. A gente teve uns momentos inesquecíveis, né? Então a Maria Emília, é uma grande alegria tê-la aqui conosco nesse canal, que você assiste, que ora por mim. Então agora ter você aqui é uma honra. E eu queria que a irmã tivesse a liberdade de compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, como que você veio a conhecer Jesus, ou como que foi a sua infância, e depois conta pra gente essa trajetória maravilhosa que a irmã tem nessa caminhada com o Senhor. Eu vim de uma igreja tradicional, então não tinha assim uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, nem cria no Espírito Santo, nem sabia que ele existia, sabe? Você nasceu no Espírito Santo, né? Em termos de... Eu nasci no Espírito Santo, tem 2 vezes o Espírito Santo, então, mas quando nós nos casamos, nos conhecemos e nos casamos, ele ia trabalhar e eu ficava em casa, ali no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, num apartamento pequenininho, mas passava o dia todo ali longe da família, sabe? Então eu pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia. E as coisas começaram a brotar dentro de mim. Eu falei, mas Jesus disse que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, mas eu quero isso na minha vida. E assim, o meu esposo, ele não me acompanhava muito antigamente, hoje ele acompanha. E a gente morava de aluguel, num prédio de frente para a praia. E um apartamento pequeno, o último, sabe, lá do final do corredor. E aí apareceu um apartamento para vender, bonito, que dava para você ver a praia ali mesmo nesse prédio. Eu falei, Elton, vamos comprar esse apartamento. Comprar com o quê? Eu li a palavra está dizendo, se nós pedirmos a Deus, com fé, Ele nos dá. Ele falou, não temos dinheiro para comprar. Nós casamos agora há pouco tempo. Eu falei, mas não podemos pedir a Deus. Irmãs, a primeira experiência, que eu nem ia contar isso. Mas eu gosto de ouvir isso. Mas foi uma coisa tão linda, que eu falei, você vai lá e fala com o homem, que nós queremos comprar esse apartamento. Eu falei, como eu vou falar, Maria Emília? Eu não tenho como. Eu falei, mas é bom você ir lá. E ele era gerente do Banco do Brasil, sabe? Ali, na parte mais elevada lá do Banco do Brasil. Ele foi lá e falou, senhor, eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou que nós deveríamos comprar o teu apartamento. Ele falou, tudo bem, eu vendo. Quanto é que você tem de entrada? Nada. Mas como é que você quer comprar meu apartamento se você não tem nada de entrada? Eu falei, não tem nada de entrada. Nós pagamos naquela época, eu acho 500 reais, não é reais não, cruzeiros. É o tempo do cruzeiro. Cruzeiros, nós pagávamos de aluguel. Ele falou, eu continuo pagando os 500 cruzeiros para o senhor e o senhor me vende esse apartamento. Ele falou, o senhor está brincando comigo? Ele falou, não, o senhor pode fazer isso como se nós fôssemos teus filhos. Você não tem filho, então como se fosse teu filho. Então você faça isso. Ele falou, eu não estou entendendo, mas tá bom. Vai conversar mais um pouquinho com a tua esposa e continue pagando, então eu vou vender o apartamento para você com esse dinheiro que você vai me pagar 500 cruzeiros. Irmão, nós compramos nosso primeiro apartamento, pagando o aluguel. Deus fez um grande milagre. Você sabe que eu não entendia muito essas coisas, porque a pessoa quando é muito tradicional não entende, mas eu queria tanto conhecer a Deus. E sabe, com aquela simplicidade eu falava com Deus. E Ele nos ouviu.
e foi nosso primeiro imóvel. Acho que com 1 ano de casado, 1 ano e meio de casado, nós tivemos nosso primeiro imóvel comprando desse jeito, pagando um aluguel, e vimos o milagre de Deus. E eu me lembro que eu tinha ainda tem esse cunhado que ele falou, eu falei, nós compramos o apartamento, compraram com o quê? Eu falei, nós estamos pagando o mesmo valor do aluguel, mas ele disse que vai nos dar a escritura no final de 2 anos, né? Ele falou, quero ver daqui a 2 anos se ele vai dar a escritura, eu quero ver. Mas daqui a 2 anos, 1 ano e meio, eu não me lembro mais, ele deu a escritura com o nosso nome. Então nós temos essa experiência desde o início, sabe? Então eu ficava sozinha, eu lia a Bíblia, eu falava, mas não é possível que alguém escreveu isso e não se cumpre as palavras de Deus, não é? E você que está ouvindo aí, eu quero que esse momento nosso hoje de reflexão seja um momento para você crer em milagres. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão nos ouvindo hoje, fala assim, Silvia, você não sabe o que eu estou passando, eu preciso de um milagre mesmo. Então, que tudo que nós conversarmos aqui, deixa criar dentro de você essa expectativa em Deus pelo seu milagre. Ainda que a sua fé seja pequenina. É a fé de Deus que vai valer por você hoje, amém? É verdade. Então, tá. Então, Maria Emília, mas assim, você já entrou já logo após o casamento. Você veio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, conheceu o pastor Héctor lá, porque ele nasceu em Minas. Aí onde que vocês se encontraram? Como que foi o romance? A gente gosta dessa parte. Nesses congressos que tem, assim, de igreja, de jovem, né? Aí logo que eu olhei para ele, eu gostei, achei ele bonito. Ele era bonitão. Olhos verdes, era azuis. bonitão quando ele era mais jovem. Mas ele é bonito ainda, né? Não deixa de ser, né? Eu gostei muito dele. Mas ele, a gente não... Ele morava longe, morava em Petrópolis. Eu morava lá em Nova Iguaçu, então muito longe. Só nos encontrávamos quando tinha esses eventos que antigamente tinha, que hoje eu não vejo mais. As igrejas se reuniam e faziam evento de jovens de toda parte, né? E a gente conhecia, e ali nós começamos então a namorar. Ele me pediu para namorar, começamos a namorar, mas ele não tinha muita vontade de casar, ele tinha medo de casar. Ele era muito jovem, tinha medo de casar. 5 anos de namoro. Mas vocês eram jovens, você também era bem jovem, era jovem, né? 5 anos. Um dia minha mãe falou, vocês têm que dar um jeito na vida, tem que casar. Aí eu falei para ele, minha mãe disse, você tem que casar esse ano. Mas eu não posso, eu não tenho a situação, eu não vou tirar você da casa da tua mãe para deixar você passar necessidade, isso e aquilo. Eu falei, pois é, mas você tem até o final do ano para decidir marcar o casamento. Aí, marcamos e casamos, logo em seguida nasceu o Júnior. Depois nasceu o Wesley, Deus abençoe. sabe? A Alessandra, o Davi, 4 filhos. E é bênção, muita bênção. E daí para cá, queridos, nós começamos a buscar a presença de Deus. Eu tinha e eu tenho tanta fome de Deus. Eu tenho tanta sede de Deus, sabe? E aí não parou aí, mudamos para São Paulo. E São Paulo nós... Foi uma mudança por causa de trabalho? Foi, por causa de trabalho. E Deus também nos deu essa casa pela fé. A gente não Linda casa. Primeira casa de condomínio que eu conheci depois, em São Paulo. Não tinha dinheiro, mas Ele falou um dia para nós que Ele ia nos dar uma casa quando nós mudássemos para São Paulo. E foi assim muito interessante também essa palavra profética, porque eu estava grávida da Alessandra. Eu fui numa reunião de oração, eu gostava dessas reuniões de oração de fogo e de poder, né? Eu ainda gosto. Ainda gosto muito. E o Senhor usou uma profeta. Gente, não existe profeta no dia de hoje. Deus ainda fala nos dias de hoje. Ele fala. E você que está me ouvindo agora, que está com o coração apertadinho por uma causa, que você está quase perdendo, e Deus está dizendo para ti, abre teu coração e me busca pelas madrugadas, porque eu vou dar para ti. Esta causa ganha, assim diz o Senhor. Amém. Então Ele é real. E aquela mulher orou por mim,
Naquela época a gente não sabia se era homem, se era mulher, quando ele estava grávida. Eu estava de 2 meses e ela falou assim, aquela senhora disse para mim, olha, eu vejo uma flor na sua barriga, assim, bem vermelha, então eu acho que é uma menina. Eu falei, glória a Deus, já tem 2 homens, e na família dele não tinha nenhuma mulher, só menino, né? E eu fiquei muito feliz e fomos caminhando. E conforme eu ia nessas reuniões, um dia ela falou, eu falei, oi irmã, eu vendi meu apartamento, aquele pequenininho que eu falei que eu ganhei, eu vendi, mas eu preciso agora, que eu tenho já 2 filhos, já vai vir uma outra filha, preciso comprar um apartamento maior, esse só tem um dormitório, dá para a irmã orar por mim? Ela orou, e ela falou, minha amada, Deus está me mostrando uma casa. Uma casa é uma casa. E eu disse para ela assim, como eu morava na Ilha do Governador, em frente à praia, eu disse para ela assim, e dá para ver a praia? Olha aí os detalhes, gente. Aí não ela disse assim, se intimidem a conversar com Deus. Tem água sim. A gente vê, na tua casa a gente vê água. E ela não sabia o que era praia. Eu falei, tem árvores, muitas árvores tem a sua casa. É muito verde tem a sua casa. Agora ela falou, eu falei, e ela é de mármore na frente, porque em frente à praia a casa tem que ser de mármore, né? Não pode ser de tijolo, porque ela vai minando ali a água nas pedras. E o que aconteceu? Ela falou, não, a tua casa não é de mármore e nem é de azulejo. Ela tem uns tijolinhos bonito, bem feito, não está mal acabado não, está bem feito. E ela falou tudo sobre a minha casa, sabe? E passou, sabe quantos anos? Eu segurei essa palavra e passou-se 12 anos. Quando a minha filha Alessandra fez 12 anos, nós tínhamos saído do Rio, fomos para São Paulo e ali começamos a construir a casa, o Hélio começou a fazer o desenho da casa, mas Deus apagou isso da nossa mente. Não lembrava mais. Ela dizia assim, a casa é grande, ela é alta, mas não é um prédio, é casa. Aí ficamos. Quando nós mudamos para essa casa, foi o caminhão, levou as mudanças e nós íamos descendo com o carro, com as coisas menores. O meu marido falou assim, escuta, aquela profeta, há 12 anos atrás, falou desta casa que está aqui. Era a casa... Agora presta atenção, que eu quero falar para você. Já estava pronta no céu. Pronta no céu. Eu só não tinha recebido antes, porque talvez nós não tínhamos fé suficiente. Por isso ele mostrou para ela a casa pronta. Então aquilo que você está pedindo, aquilo que você quer, já está pronto. Ele não precisa fazer. Ele já nos deu isso. E eu tenho a casa, sabe? E a minha casa, a minha sala, é por cima de um lago que tem água, que ela viu a água. Lembra que ela viu a água? Não era a praia, mas é um lago, sabe? Eu sento na minha varanda, eu vejo aquele lago. As crianças pescavam ali naquele lago. Então, Deus é desse jeito. Deus é assim. E Ele quer te abençoar. Mas eu não estava satisfeita somente em ver os milagres. Eu queria algo mais de Deus. E eu comecei a buscar a presença de Deus pelas madrugadas. As pessoas falavam assim, porque Deus falou. Aí eu via essa senhora falando do que era minha casa. Mas eu queria ter experiência, pessoal, com Deus. Eu tinha uma fome, eu tinha uma sede de segurar na mão, de beijar os pés de Jesus, de conversar com Ele e ouvir a sua voz. E ali um tempo que eu estava orando pelas madrugadas, eu orei muitos anos. Falei, Senhor, por que os crentes passam tantas necessidades? E Tu tem tudo para nós, o que está acontecendo nas nossas vidas?
E uma madrugada eu escutei a voz de Deus quando falou para minha filha: me adore, me adore, todo tempo e todo instante, e não peça coisa alguma, adore somente. Mas eu achei que eu sabia adorar, mas não sabia adorar. Sabia que adorar era só cantar. É mais do que cantar. É você entrar numa dimensão do Espírito de Deus. É você tocar nele. É você ter essa comunhão íntima com ele. E um dia eu fui para Israel. Eu conheci um empresário, sabe? E ele sentiu graça, assim, em querer me ajudar em algumas coisas. Eu tinha uma fábrica de camisetas, lembra? Fábrica de camiseta, e ele queria me ajudar. Ele falou: eu vou fazer uma campanha política, compra umas camisetas, aí eu quero 10.000 camisetas. E eu falei: não tem condição de comprar 10.000 camisetas? Ele falou: tá bom, vem aqui no meu escritório, eu te dou dinheiro para você comprar as camisetas. Comprou as camisetas. Ele queria me ajudar. E um dia eu fui lá e ele falou assim: o que acontece com você? Eu estava conversando aqui com o meu sócio, quando eu falei no teu nome, o garçom que estava trazendo a comida, depois trouxe a água voou da bandeja dele e me derrubou tudo na minha cabeça quando eu falei, a minha camisa quando eu falei no teu nome. Você tem algo diferente. Meu Deus, que assim, interessante. Ele falou: e eu quero te ajudar. Então compra essas camisetas, vem aqui você com teu marido, pega os dólares, compra as camisetas e me vende mais caro. Olha, presta atenção no que Deus faz, queridos. E eu fui para Israel, ele me pagou a passagem. O que você está precisando agora? Eu falei: nada, não precisa. Ele falou, eu falei para ele, eu estava com vontade para Israel, mas não tem dinheiro agora. Ele falou: quanto é a passagem? Eu falei: não sei. Aonde é a agência? Eu falei: aqui na rua, tinha uma agência da Dália, que era na rua, ali em São Paulo. Não me lembro o nome da rua, mas é bem pertinho do escritório dele. E ele mandou um rapaz ir lá. Eu já tinha ido embora para casa, mandou o motorista ir lá, comprou minha passagem de Israel, e ainda falou para mim: e vou te dar mais 5 dias para você ficar. 5 dias. Você vai na excursão, depois você fica assim, 5 dias. Mas eu não achei que ele ia comprar. De repente chegou o motorista à porta da minha casa, bateu a porta da minha casa e falou: eu estou trazendo a tua passagem para você ir para Israel. E me levou lá, a Israel. E foi ali que eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, dele falando para mim o que eu deveria fazer. Eu debrucei numa janela e eu olhava, ali eu estava num hotel, olhava as pessoas passando para lá e para cá, fiquei num hotel mais barato, então eu via os muros de Jerusalém, e eu conversava com Deus. Eu fui para Israel, debrucei numa daquelas janelas e falei: Deus, tudo que está escrito na tua palavra tem acontecido. E a única coisa que ainda não aconteceu é a volta de Jesus. Eu fui lá no túmulo, eu vi, o túmulo está vazio, mas está faltando acontecer algo que nós estamos esperando muito. E eu quero participar do dia que tu vier, tocar a trombeta e nós vamos subir contigo. E naquele momento, querido, naquele momento eu senti algo vindo sobre mim. Caí de joelho porque eu não conseguia mais ficar de pé. Minha Bíblia estava em cima da mesinha de cabeceira. E eu peguei a Bíblia e eu abri. 2 de Crônicas 17, que diz assim: e assim diz o Senhor para Davi: eu te tirei da malhada das ovelhas e te fiz o rei. Vamos ler aqui. Para que você pudesse ensinar o meu povo a adorar. E eu achei muito interessante porque ele falou o seguinte:
você agora volte e vai para o Brasil. E ensina o meu povo a me adorar. E diga para o meu povo que na adoração vai haver cura física, vai haver libertação, vai haver mudança de caráter e as comportas dos céus vão se abrir para aqueles que me adoram em espírito e em verdade. O Senhor falando para mim. Então, segundo de Crônicas, diz o seguinte, 7. Assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei das malhadas detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então, queridos, Deus me disse isso e eu chorava muito. Eu não conseguia levantar do chão. Eu caí ali, eu perdi as forças totalmente, eu não tinha força para levantar. Então é isso que eu quero dizer para você. Que quando a unção do Espírito Santo de Deus vem sobre nós, você perde as forças. Quando você ouve a voz de Deus sobre a tua vida, você não tem mais força alguma. Você fica ali tentando levantar, como eu tentei levantar várias vezes e não conseguia. E Deus falou para mim que eu tinha que ensinar o povo. E eu fiz uma pergunta para ele, como aquela mulher samaritana. Eu falei, Deus, eu não sei ensinar ninguém a adorar. Nem eu sei adorar. Eu conversei com ele. E ele falou, é porque você não sabe mesmo que eu estou te chamando. E eu falei, mas eu posso te apresentar os pastores, né, que podem ensinar a adorar. Ele falou, eu conheço mais do que você. Assim mesmo. Conversa de Moisés com Deus, né? Eu conheço mais do que você. Mas presta atenção, eu estou te chamando, sabe por quê? Porque você é persistente. Porque se não for persistente, o adorador não consegue me adorar. E até então não entendia o que é isso. Por quê? Tem que ser persistente. Porque você, quando vai começando na adoração, você para no meio do caminho. Porque o diabo sabe que se você começar a adorar, todo e qualquer projeto do inferno para a tua vida, ele é destruído. Porque na adoração, nós entramos na presença de Deus. Na adoração, todos os projetos que são feitos lá no inferno contra a tua vida, ele cai por terra. As fortalezas não suportam a adoração. E aqui, nós escrevemos um livro sobre adoração. Adoração, adore a Deus e tenha uma vida de vitória. O primeiro livro, adoração é o maior nível de batalha espiritual. É livro fácil de você ler, mas se você colocar ele em prática, meu amigo, você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Adoração, na adoração, Deus promete resposta. Ele promete. E se você continuar, se você for persistente, pode ficar ciente que Deus vai te dar vitória em todas as áreas. Mas tem que ser persistente. O poder da adoração é a chave. É a chave que move a mão de Deus ao seu favor. Então você precisa realmente ser um adorador. É fácil adorar a Deus? Não é fácil. Não é fácil. E eu queria encorajar a respeito desses livros, porque realmente é lindo, principalmente esse primeiro aqui, que foi o primeiro que eu tive contato na época. No final de cada livro, né, ela coloca ali já uma oração escrita, uma confissão, né, que vamos dizer assim, para você já ter a oração pronta, porque às vezes você quer adorar, você quer ficar ali na presença do Senhor, mas às vezes falta palavras, você não tem assim um vocabulário
extenso para ficar, e de repente você pensa que não tem mais nada para dizer. Então isso aqui me ajudou muito no início, porque te dá frases e orações já escritas, baseadas na palavra, e não é só uma confissão positiva, é muito mais além do que uma confissão positiva, é confessando mesmo a palavra. E é incrível, inclusive, né, Maria Emília, você também tem isso aqui gravado. É tão interessante que esses dias mesmo uma amiga minha, a Lu, né, um beijo para essa irmã, que eu tenho várias amigas que se tornam irmãs, ela me mandou um áudio, falou: Silvinha, como fui tocada aqui ouvindo um áudio sobre adoração, e você, aí eu comecei a ouvir a sua voz. Eu falei: eu a conheço, eu quero ir lá em São Paulo conhecê-la. Só que ela está viajando agora, não dá para vir aqui te conhecer. Mas isso é lindo, porque você vai poder ter acesso. Eu vou deixar aí, né, na tela o nome, né, do seu ministério, que é MEDAD, que é Ministério de Ensino de Adoração ao Deus Eterno. Então, aí você vai ter a chance de clicar, conhecer o material, tem como você fazer os pedidos, eles mandam para qualquer parte do Brasil, você vai poder aprofundar nessa área, porque hoje a gente ouve muito assim, da autoajuda, da gratidão, todo mundo está sendo consciente que tem que perdoar, que tem que ser grato, e que é uma coisa nobre, que todas as pessoas de qualquer religião estão fazendo, mas existe um nível mais profundo que é a verdadeira adoração, né? Eu sou apaixonada porque eu mesma, Maria Emília, com ainda uma jovenzinha, na pré-adolescência, na minha busca também pelo Senhor, eu ia muito nas reuniões de oração das irmãs. E tinha um costume lá que cada uma tinha que ler um versículo. E eu, assim, muito inexperiente ainda, eu falei: que versículo, que versículo? Eu falei: vou abrir aqui, o que sair vai ser esse. E saiu em João capítulo 4. Né? E falou assim: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E não serão aqui ou lá, tal, mas importa que os verdadeiros adoradores, né, o adorem. E isso me chamou muita atenção. Houve um silêncio nas irmãs. Todo mundo, é como se o próprio Senhor tivesse lido aquilo pra gente. E a partir disso, isso me chamou a atenção. Então, quando eu conheci esse ministério e vi que, né, teve toda uma trajetória, por isso que eu queria muito essa entrevista, porque eu quero que, através desse momento, outras pessoas descubram esse segredo da adoração. Não é só uma coisa religiosa, é um estilo de vida no qual se torna o seu respirar. Né? Eu lembro que ontem a gente dirigindo 2 horas no carro, e eu, quando estou dirigindo, eu procuro não ficar conversando, mas dentro de mim eu pensei: poxa, eu vou ter 2 horas que eu posso adorar. Ninguém está vendo aqui, mas é uma intimidade que eu e você, eu e o Senhor podemos ter. E isso é maravilhoso, não é? E aí Deus começou a me dar os livros. Esse livro já está em 9 idiomas, né? Que bênção. E estamos caminhando. As pessoas têm sede, têm fome, e alguém tem que ajudar. Querido, se você sente o desejo de aprender e aprofundar um pouquinho mais, nós vamos ter o congresso. Por favor. O congresso de adoração, que vai ser de 3 a 6 de novembro. Eu vou deixar aqui com a Silvia, e ela vai passar para vocês depois. Vai ser 3 dias dentro de um hotel, onde é proibido pedir, somente adorar. Então imagina quando você está adorando, você atrai a presença de Deus. E antes, conseguir conhecer a Jesus com intimidade. Quando você adora, você tem uma comunhão íntima, você entra na presença dele, e ele te traz revelação, ele te traz, sabe, abre os teus olhos no reino espiritual. É a coisa mais linda, preciosa, quando ela disse aqui. Eu aprendo também muitas coisas com a Silvinha, quando estive na casa dela, lá na Inglaterra. E isso aí dela, que ela disse: irmã Maria Emília, eu tenho muita gratidão pela sua vida. Sabe? E eu falei: mas como? Gratidão de que, quando eu vim, você me ajudou, até nas roupas, quando eu vim, isso e aquilo. Eu achei isso bonito da parte dela, porque hoje a gente não vê as pessoas com o coração cheio de gratidão. E nós temos que ter esse coração cheio de gratidão. Então eu aprendi isso com você, minha amada. É muito importante isso daí, sabe? As pessoas não têm gratidão. E nós precisamos ter o nosso coração cheio de gratidão
por Jesus. E hoje nós estamos vendo que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra. Jesus está para tocar a trombeta qualquer dia desse. E você está preparado? Lá no céu só vai entrar adoradores. Quem não adora, porque lá vai ter um casamento. E não existe casamento se não houver amor. Tem que ter amor. E para nós termos esse amor, nós precisamos aprender a adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E nós falamos como vou adorar em espírito e em verdade. Em espírito, querido, é algo que sai do mais profundo do nosso espírito. Porque Deus, Ele é espírito. E Ele só vai entender a linguagem que sai de você quando você entra no espírito. Porque a carne não consegue falar com Deus. É só em espírito. Então busque a Deus. Investe na tua vida, neste tempo, sabe? E adore todo o tempo. É difícil adorar, mas você tem que ser persistente até que o céu se abra. Até que a glória do Senhor, você possa ver a glória do Senhor e tocá-lo verdadeiramente em espírito. Em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus te abençoe, rica e poderosamente. E vou falar outra coisa para encerrar. Para nós ganharmos esta guerra agora no Brasil, é só adoração. Você adore ao Senhor Deus. Vamos trazer uma chama de fogo do Espírito Santo de Deus sobre o Brasil. Eu tenho visto uma nuvem que está sobre o Brasil, nuvem de glória, eu tenho visto. Mas os crentes têm que começar. Nós vamos ganhar esta guerra adorando, como foi ali em Josafá. Quando Josafá começou a adorar, o Senhor deu estratégia e ganharam a guerra. Assim vai ser. Vamos adorar e vamos colocar. Vamos profetizar. O Brasil tem um dono. O Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil é próspero. Vamos profetizar. Nós profetizamos que o Brasil, ele pertence ao Senhor Jesus. Nós profetizamos que esta guerra vai cair por terra. Nós profetizamos que o Brasil é o celeiro do mundo. E nós profetizamos que todos os brasileiros, e muitos, vão se prostrar diante do Senhor e vão aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Não esqueça, filho, não esqueça, tua palavra é semente. Quando você abre a tua boca, ela tem um lugar certo. Abençoe o Brasil, abençoe o nosso presidente, abençoe essas eleições e começa a profetizar em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, meu querido? Amém, amém, amém. Amém. Deus Eu quero declarar muita paz para o seu coração, muita alegria, e que essa presença que nós estávamos aqui sentindo, à medida que ela falava, meu coração estava ardendo, né, pela presença do Senhor, que esse ardor dessa chama de fome, de sede pelo Senhor continue crescendo dentro do seu coração, para você ter essas experiências profundas. E não pare por aí. Vai atrás de pessoas. Sozinho a gente consegue muita coisa, mas com a ajuda de outras a gente vai muito mais além. E entre em contato, deixa seu comentário aí, se você quiser acesso aos livros, quiser acesso também à oração, porque às vezes você ouve isso aqui e fala, queria tanto que aquela pastora orasse, sabe, tem acesso, ela tem várias devocionais já gravados, orações gravadas. Vamos correr essa carreira que nos está proposta juntos, com os nossos olhos fixos em Jesus. Grande abraço de todos nós aqui. Deus abençoe.